her away. I shut and locked the door. Her eyes grew large and asking, and the smell of incense filled her room. Ever-present fullness of expectation. What happened to her childhood dreams? The sidewalk smothers us tomorrow, and the smell of incense filled her room. As still as the shadows of stone, she stood on the edge of my mind. I tried to push her away. I shut and locked the door. Her eyes grew large and asking, and the smell of incense filled her room. The smell of incense filled her room, and 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 the smell of incense, 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 smell of incense.
Muitíssimo boa noite, caros ouvintes da Rádio Café. Estamos aqui para mais um Espaço para Despertar. Hoje é sexta-feira, 28 de novembro, está no ar a Rádio Café, direto para o seu happy hour. Hoje é rádio cerveja, rádio vinho, rádio whisky, o que você quiser beber aí. E olha só, para quem já está por aí, não esquece, siga @LeonardoDias_RC lá no YouTube, assina o nosso canal, marca o sininho, fica ligado, você pode assistir a Rádio Café direto da sua TV. Além disso, não esqueça de ir lá em oeditorial.com e assinar a nossa newsletter. Caso você não consiga acompanhar aqui online com a gente, você recebe nosso programa por e-mail. E lá você também tem os links para acessar a Rádio Café no Spotify, no YouTube e em outros canais. Vamos começar com as notícias de economia, meus amigos. Bolsa bate recorde, mas Chicago entra em pane e Petrobras decepciona o mercado. Ibovespa ultrapassa 159 mil pontos pela primeira vez na história, enquanto a maior bolsa de derivativos do mundo suspende operações por falha técnica. Sexta de ação de graças e a Chicago Mercantile Exchange, maior bolsa de derivativos do mundo, travou. Futuros de petróleo, títulos do Tesouro Americano, contratos do SP 500, tudo parado. Motivo? O ar-condicionado do data center pifou. Isso mesmo, um problema de resfriamento derrubou horas de negociação. Raríssimo, mas já aconteceu em 2014. Quando mercados sofisticados dependem de refrigeração funcionar, a tecnologia ainda é humana demais. Enquanto Chicago derretia, o Brasil fazia história. Ibovespa ultrapassou os 159 mil pontos pela primeira vez, fechando a 159.072, alta de 0,45%. Na sessão, bateu 159.423, flertando com 160 mil. Novembro foi o melhor mês desde agosto, com ganho de 6,37%. No ano, valorização de 32,25%, inveja de mercados desenvolvidos. O que empurrou? Empresas privadas remunerando acionistas. Itaú distribuiu 23,4 bilhões em proventos, R$ 1,36 por ação em dividendos, 0,36 em juros sobre capital próprio. O Vale confirmou 15,3 bilhões, 3,58 por ação em dividendos, 1,56 em juros de capital próprio, totalizando R$ 7,62 no ano. Corrida para pagar antes da nova tributação de janeiro de 2026, quando o governo mete a mão com a alíquota de 10% acima de 50 mil anuais. Dinheiro esperto antecipando com fisco. Fleury entrou na festa, 490 milhões em proventos até 2027, as ações subiram 2,62%. Petrobras virou âncora, papéis caíram 1,88% após divulgar plano 2026-2030, investimento de 109 bilhões de dólares, 1,8% menor que o anterior. O mercado esperava cortes maiores, premissas otimistas demais. Brent a $70, câmbio a 5,80. Nada de dividendo extraordinário. Expectativa caiu de 55 bilhões para 45 a 50 bilhões. Analistas reclamaram da falta de flexibilidade. BTG chamou de rigoroso, mas apertado. O Itaú BBA disse que há pouca margem, foca no pré-sal, 69,2 bilhões, 62% dos recursos, pico de 2,7 milhões de barris por dia em 2028. O mercado queria mais disciplina, menos otimismo, mais realismo, meta de economia de 12 bilhões em curso até 2030, redução de 8,5%, corte em plataforma sem produção logística otimizada, serviços não prioritários postergados, bonito no papel, mas o mercado quer ver. IBGE divulgou desemprego a 5,4% no trimestre até outubro, menor desde 2012. Mas estamos falando da caixinha mágica de números do IBGE, lembre-se disso. Desocupados em 5,9 milhões, recorde baixa, subutilização a 13,9%, também recorde. O governo comemora, ABC acende luz amarela, o mercado aquecido pressiona salários, alimenta a inflação com Selic a 15%, Galípolo reforçou postura cautelosa, desaquecimento lento e gradual, 2026 será volátil pelas eleições, mas Banco Central mantém plano independente, corte de juros talvez no primeiro trimestre de 2026. Estados Unidos fecharam cedo pela sexta-feira negra, SP 500 subiu 0,54%,
Nasdaq 0,65%, Dow Jones 0,61%. Na semana, robustos, Dow acima de 3%, SP perto de 4%, Nasdaq acima de 4%. Novembro no vermelho para Nasdaq, queda de 1,51% por temores de bolha na inteligência artificial. O SP terminou com alta de 0,13%, o Dow com 0,32%. Investidores apostam 80% de corte em dezembro. John Williams sinalizou espaço para ajuste. Reunião do Fed nos dias 9 e 10 de dezembro define rumos. Petróleo em queda. WTI a 58,55 dólares, baixa de 0,17%. Brent a 62,38, queda de 0,78%. Novembro com perdas de 4% para ambos. OPEP+ se reúne domingo, expectativa de manter política atual. Barclays avalia que avanços diplomáticos Rússia e Ucrânia não aumentariam a oferta russa no curto prazo. Dólar recuou 0,32%, fechou a R$ 5,33. No mês, queda de 0,35% contra o real. Açaí virou novela. Irmãos Mufato compraram 10,3%, maiores investidores individuais, o mercado não gostou. As ações pencaram 6,06%, o Citi rebaixou recomendação. A empresa está alavancada com dívida líquida 3 vezes o EBITDA. O setor atacadista, com inflação de alimentos em desaceleração, comprime margens. Mufato dizem que é investimento financeiro, mas percepção de risco permanece. O Bradesco está num timing infeliz. App ficou instável no dia da primeira parcela do 13º. Relatos começaram ao meio-dia, pico às 13 horas, com 1.100 notificações no Down Detector. O banco informou intermitência momentânea, serviços foram normalizados, mas a falha em dia crítico marcou. O Google Trends registrou picos em Bradesco fora do ar e problema Pix. La Liga Espanhola considera o Brasil mercado estratégico. Javier Gurrea afirmou que 96 milhões de brasileiros acompanham a Liga ou clubes. Negocia acordos com empresas brasileiras, ampliação em 2025, Espaço Ibéria em São Paulo é parte da estratégia. Futebol virando negócio global, patrocínios em turismo, tecnologia, entretenimento, serviços financeiros. Ásia sem sintonia. Tóquio subiu 0,2%, Hong Kong caiu 0,34%. O Japão aprovou orçamento suplementar de 18 trilhões de ienes para estimular a economia. A Europa abriu sem direção, liquidez comprometida entre feriado americano e fim de semana. Mercado volátil, recordes na bolsa, Petrobras decepcionando e Chicago derretendo. Sexta típica de fim de mês, mas o Brasil mostrando força do livre mercado, empresas privadas remunerando acionistas, índice batendo recordes, economia resistindo. Ainda bem que alguém fez a lição de casa. Que bom! E antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir agora Balanço de Amor de Léo Midea, Curandeira e Bessal. Teus olhos são algo sensível que me faz crer no futuro. Me calo, porque às vezes o som das palavras precisam do mudo. E eu ouço assim, e querer ouvir não é algo moderno. Mas eu gosto do som das palavras, do som das palavras eu quero. Vem cá dizer num balanço de amor. Vem cá dizer num balanço de amor. Vem cá dizer num balanço de amor. Vem cá dizer. Estamos de volta e olha só o que aconteceu com a economia desgovernada. Rombo fiscal de Lula atinge níveis recordes, com dívida próxima dos 10 trilhões. Vejam vocês, hein? Gastos com juros explodem, estatais acumulam déficit histórico e governo mantém discurso de que tudo vai bem. As contas públicas viraram um pesadelo fiscal. Nos últimos 12 meses, o governo desembolsou 967 bilhões só com juros da dívida, recorde absoluto. Isso representa 7,88% do PIB, ou seja, quase 8% de tudo que o Brasil produz, vai direto para pagar juros. A Selic, travada em 15% desde junho, está fazendo estrago monumental. O Banco Central avisou que vai manter essa taxa alta por ciclo prolongado para tentar domar a inflação. Resultado, a rolagem da dívida ficou caríssima e o governo continua gastando mais do que arrecada. O déficit primário acumulado em 12 meses bateu 37 bilhões no vermelho. Quando você soma os juros, o déficit nominal mostra impacto real 1,0 trilhão, equivalente a 8,15% do PIB.
Mesmo que o governo fizesse superávit primário, que está longe de acontecer, o saldo nominal ainda seria negativo por causa do peso esmagador dos juros. A dívida bruta chegou a 78,6% do PIB em outubro. Subiu 0,6 pontos só em relação a setembro. Em valores nominais, saltou de 9,7 trilhões para 9,9 trilhões em um mês. Quando Lula assumiu em janeiro de 2023, estava em 71,7%. De lá para cá, subiu 7 pontos inteiros. A dívida caminha a passos largos para os 10 trilhões, marca simbólica e extremamente preocupante. Estatais viraram buraco negro fiscal, o déficit acumulado até outubro chegou a 6,35 bilhões, praticamente empatando com o pior resultado da história. O Banco Central não considera a Petrobras, a Eletrobras nem bancos públicos nesse cálculo. Entram empresas como Correios, Casa da Moeda, Infraero, Serpro, Dataprev. O rombo já obrigou o governo a bloquear 3 bilhões no orçamento, dinheiro que poderia ir para saúde, educação e infraestrutura. Os Correios lideram esse festival de desastre, déficit de 2,5 bilhões em 2024, no primeiro semestre de 2025, o prejuízo já passou de 4 bilhões. A projeção é terrorizante, pode chegar a 10 bilhões até o fim do ano e explodir para 23 bilhões em 2026. A empresa tem monopólio sobre os serviços postais e mesmo assim não se mantém em pé. Haddad descartou a privatização, afirmou que o Estado não pode abrir mão dos serviços postais, a solução? Plano de restauração com captação de 20 bilhões em consórcio de bancos, ou seja, mais dívida para cobrir o rombo, jogando o problema para frente. A Eletronuclear pediu aporte de 1,4 bilhão ao Tesouro. A empresa controla a Angra 1 e 2 e mantém a estrutura de Angra 3 parada há 10 anos. Só manutenção custa 1 bilhão por ano. Estudos do BNDES mostram que concluir Angra 3 custaria 24 bilhões, enquanto abandonar o projeto também sai caro, entre 22 e 26 bilhões. O secretário do Tesouro disse que a situação caminha para uma decisão, mas não quis antecipar o que será feito. Ninguém quer assumir a conta política e financeira dessa bomba. Relatório de riscos fiscais lista outras estatais preocupantes, Casa da Moeda, Infraero e as companhias docas de 5 estados. Todas podem precisar de aportes do Tesouro, agravando ainda mais o déficit. O Ministério de Gestão tenta amenizar o estrago com malabarismos contábeis, diz que o déficit no resultado primário não pode ser interpretado como prejuízo operacional. Argumenta que das 20 empresas, 15 estão registrando lucro em 2025. Juntas, lucraram 1,7 bilhão no primeiro semestre. Explicação oficial? O déficit decorre de investimentos e pagamento de dividendos. Até setembro, as 20 estatais investiram 3,2 bilhões e pagaram 1,74 bilhão em dividendos. Isso entra como despesa na estatística primária e gera déficit mesmo com lucro operacional, jogo de palavras, para esconder a real situação. Considerando Petrobras e bancos públicos, o Ministério diz que as estatais faturaram 655 bilhões no primeiro semestre, alta de 3,1%. O lucro foi 92,4 bilhões, crescimento de 54,4%. Esse resultado precisa ser considerado quando se avalia a saúde financeira das estatais, segundo a narrativa oficial. Em meio ao caos fiscal, o desemprego caiu para 5,4% no trimestre encerrado em outubro, menor taxa da série histórica iniciada em 2012. A população desocupada foi de 5,9 milhões, queda de 11,8% em um ano. A população ocupada chegou a 102 milhões, rendimento real habitual somou R$ 3.528, recorde da série. A massa de rendimento atingiu 357 bilhões, também recorde histórico. Os dados do mercado de trabalho são positivos no curto prazo, mas acende alerta no Banco Central. Economia aquecida demais gera pressão inflacionária, justificando manter a Selic alta. Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central, avisou que o desaquecimento será lento. Traduzindo, o início de cortes de juros pode ficar só para 2026. Prepare-se para juros altos por um bom tempo. A crise do Banco Master vai custar caro para todos, incluindo quem nem era cliente. O Fundo Garantidor de Crédito vai desembolsar 41 bilhões para cobrir o prejuízo dos investidores. Como todos os bancos contribuem para o fundo, vão ter que repor essa quantia. A tendência natural é repassar esse custo para os clientes de forma diluída. Pode aumentar o spread bancário, encarecer o crédito e oferecer remunerações menores para CDBs. Você vai ganhar menos nos investimentos e pagar mais caro nos empréstimos. A operação consome 1/3 dos recursos totais do Fundo Garantidor de Crédito. Se um banco grande quebrasse hoje, os recursos poderiam ser insuficientes para cobrir todas as garantias, gerando potencial crise de confiança no sistema. O modelo de contribuição ao Fundo Garantidor de Crédito está sendo questionado. A taxa única significa que todos os bancos pagam o mesmo percentual sobre os depósitos. Isso cria distorção. Instituições arriscadas que atraem clientes com promessas de altos retornos acabam socorridas com dinheiro de todo o sistema. Estuda-se agora modelo proporcional ao risco. Quem arrisca mais, paga mais. Para fechar esse retrato do desgoverno, os ministros do TCU gastaram 8,3 milhões até outubro em viagens internacionais.
quase 5 milhões em diárias, 3,4 milhões em passagens. O presidente Vital do Rego lidera 1,6 milhão, 110 dias no exterior. Haroldo Cedras gastou 1 milhão, Benjamin Zimmer 978 mil, Bruno Dantas, aliado de Lula, registrou viagem de 303 mil em roteiro passando por Paris, Butão e compromissos da ONU. As despesas dele foram 93 mil em passagens, 78 mil em diárias. As viagens com destinos notoriamente turísticos, como Viena, Noruega, Romênia. Tudo pago pelo contribuinte que mal fecha as contas no fim do mês. Recapitulando o horror fiscal, rombo avança sem freio, dívida explode rumo aos 10 trilhões, estatais afundadas no vermelho, TCU torrando milhões em viagens pelo mundo, o governo insiste que está tudo sob controle, que prejuízo não é prejuízo, que investimento justifica déficit, que a culpa é do Banco Central, que a economia vai bem. A realidade no ICRU é que o Brasil caminha para 10 trilhões de dívida bruta, os juros comem quase 8% do PIB, absolutamente ninguém em Brasília parece disposto a apertar o cinto e fazer o ajuste fiscal necessário. Desgoverno irresponsável em sua forma mais pura. Pois é, meus amigos, e antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir Here's Where You Belong, de The West Coast Pop Art Experimental Band. Change the mask you wear, but not the way you feel inside. Bury your head into the sand, but that won't let you hide. Your mind is a battleground, your body's a raging storm. Here's where you belong, here's where you belong. Here's where you belong, here's where you belong. Estamos de volta e olha só o que aconteceu. Tempestades castigam soja no Paraná, enquanto carne deve subir 10% em 2026. Clima desfavorável atinge 270 mil hectares de lavouras e ciclo pecuário promete pressionar preços da proteína no próximo ano. Tempestades no Paraná castigaram 270 mil hectares de soja, concentração maior em Campo Mourão, Londrina e Maringá. Desse total, 80 mil hectares com danos severos exigirão replantio. Outros 190 mil terão quebra na produção, custos sobem para produtores. Cevada avança bem. A área colhida saltou de 56% para 83% em uma semana. Preços favoráveis garantiram margens positivas. A saca chegou a R$ 92,00 em fevereiro, 29% acima do patamar atual. Carne bovina deve subir 10% em 2026. Ciclo pecuário empurra preços, a oferta reduzida de bovinos para abate, resultado do descarte de fêmeas em 2024. Fernando Iglesias da Safras e Mercado explica, a inversão do ciclo se consolida em 2026, o preço do bezerro ultrapassa o boi gordo, o pecuarista retém fêmeas. Datagro projeta queda de 7,5% nos abates brasileiros de 2026, totalizando 38 milhões de cabeças. Em 2025, recorde de 41 milhões. Exportações devem atingir 4 milhões de toneladas até novembro, alta de 12%. Em 2026, a carne vai custar em dólar no Brasil. Fique ligado. Nos Estados Unidos, cenário oposto. Indústria enfrenta a contenção do rebanho. Carne moída acumula alta de 14% no ano. Tyson Foods fechou unidade em Nebraska, reduziu atividades no Texas. Rebanho no menor nível em 75 anos. Produção deve cair 4% em 2025, mais 2% em 2026. A seca elevou custos com ração. A tarifa de 50% de Trump sobre carne brasileira encareceu importações. Suspensão de gado mexicano por doença agravou a situação. Trump anunciou o fim da sobretaxa, levou de 80 mil para 200 mil toneladas a importação da Argentina. A arroba do boi gordo encerra novembro estável. A expectativa de aumento no consumo com 13º, demanda dos Estados Unidos e China fortalecem a valorização. Média nacional em R$ 305,00. Frigoríficos demonstram conforto, atendimento de 7 a 8 dias úteis. Atacado com preços firmes. Traseira R$ 25,50 o quilo, dianteira 19, ponta de agulha 18,50. A volatilidade da arroba caiu pela metade em 2025, alcançando 53,1%. CPE aponta equilíbrio entre oferta e demanda, sinal de profissionalização. O agronegócio enfrenta adequação a normas ambientais internacionais. Regulamento europeu contra o desmatamento vale em dezembro de 2025 para grandes empresas. Junho de 2026 para pequenas. Exportadores precisarão garantir cadeias sem áreas desmatadas. Tecnologia tornou-se estratégica e acompanha cada etapa produtiva. Detecta anomalias, prevê riscos. Blockchain garante autenticidade. Tecnologia deixou de ser diferencial, virou sobrevivência.
A semeadura da soja 2025-26 avançou em ritmo lento pela irregularidade das chuvas. Mato Grosso, Goiás, Maranhão, Minas e Tocantins enfrentaram interrupções e plantios pontuais. Preços em Chicago subiram em outubro, mas prêmios recuaram. Paridade de exportação no Mato Grosso em R$ 105 por saca, mercado à vista caiu, saca negociada a R$ 119 em Sorriso. O Agroconsult projeta 168 milhões de toneladas de soja em 2025 e 26, aumento de 6 milhões. A área plantada chegará a 48 milhões de hectares, avanço de 2,1%, o plantio atingiu 85% até 26 de novembro, parte do ganho ligado à recuperação do Rio Grande do Sul. Milho em Chicago com movimentações positivas, contratos futuros sustentados por demanda de etanol e exportadores. Longo prazo limitado por colheita recorde nos Estados Unidos, estoques devem bater pico de 7 anos. No Brasil, preços estáveis, consumo de etanol e rações formando piso. Black Friday no agronegócio desperdiça oportunidades. Macfor mostrou interesse do produtor crescendo, mas o mercado não converte em vendas. Ureia superou 104 mil pesquisas, tratores 60 mil. Os sites exigem login para ver os preços, layouts são ruins. A taxa de rejeição supera 80% na AgroLine, passa de 90% no grão direto, baixo investimento em tráfego pago. O produtor está pronto, o agronegócio digital precisa acelerar. O PL da devastação, apelidado pelos ambientalistas de sempre, as ONGs, aprovado com derrubada de 53 vetos de Lula. O Observatório do Clima considerou flexibilização inconstitucional. Vejam vocês, hein? A licença por adesão libera obras de médio potencial poluidor sem estudos de impacto. Desmatamento na Mata Atlântica praticamente liberado. Agropecuária extensiva dispensada de licença, mesmo sem homologação do CAR. Consulta FUNAI e Palmares só obrigatória para terras homologadas. Cerca de 80% dos territórios quilombolas e 32% dos indígenas podem ser impactados. O Peru subiu 40% nos Estados Unidos por gripe aviária e alta do milho. A Federação Americana de Fazendeiros disse que os custos dos insumos já estavam altos, com tarifas de Trump subiram mais. Milho e soja são grande parte da alimentação. Preços de alimentos aumentaram 2,7% em setembro. Minas Gerais encerrou 2025 com o maior valor bruto de produção da história, 168 bilhões, avanço de 13,8%. O café mantém liderança com 59 bilhões, quase metade da renda agrícola. Soja deve movimentar 18,6 bilhões, milho 7,8 bilhões, o leite continua o maior peso na pecuária, 18,3 bilhões. A carne bovina alcançará 18 bilhões, alta de 13%. O Banco do Nordeste aplica taxa menor para projetos verdes. Vejam só, hein? Produtores sustentáveis pagam até 2 pontos percentuais menos. Linha para agricultura de baixo carbono. Ah, meu Deus. De 2024 para cá, financiadas 3 usinas de etanol de milho na região. A carcinicultura produziu 210 mil toneladas de camarão em 2024, alta de 20%. A Guabi destaca tecnologias nutricionais avançadas, aditivos funcionais na saúde intestinal, crescimento e sobrevivência, prebióticos, probióticos, ácidos orgânicos, nucleotídeos e enzimas. Ciclo de 80 a 90 dias para camarões de 30 gramas, conversões abaixo de 1. Pecuária em transformação. O peão tradicional baseado em intuição com dias contados. Nova geração enxerga a propriedade como ativo de milhões que mal paga contas. A pressão força a escolha. A fazenda vira empresa lucrativa ou é vendida? Profissionalização forçada. O lema mudou para gente feliz batendo meta. A solução está em infraestrutura e processos, não em recriar o peão antigo. Estruturas de manejo, gaiolas, corredores, cercas, design de pasto, investimento em saúde do solo, matéria orgânica, atividade biológica, manejo de pastagem, a tecnologia-chave. E clima diverso na soja, carne subida em 2026, adequação a normas ambientais, tecnologia transformando a pecuária. É o campo brasileiro mostrando resiliência e profissionalização, enfrentando desafios climáticos, regulatórios e de mercado. Quem usar dados, infraestrutura e gestão vai sair na frente, o resto vai ficando pelo caminho. Vamos ouvir agora Path Through the Forest, de The Factory. Your reason start to ring, and life will sing.
Estamos de volta e vamos lá. E a Agentica redefine modelo de negócios enquanto dívidas da OpenAI atingem 100 bilhões. Dreamforce 2025 aponta futuro com agentes autônomos e balanço mostra endividamento massivo de parceiros da criadora do ChatGPT. Dreamforce 2025 trouxe consenso sobre inteligência artificial autônoma. Brad Lightcap, diretor de operações da OpenAI, foi direto. Os sistemas de IA vão liberar potencial humano em níveis que hoje nem conseguimos compreender. Especialistas concordam que humanos continuarão liderando estratégias, relações e decisões éticas enquanto agentes autônomos cuidam de tarefas repetitivas. O diferencial competitivo não será o algoritmo, e sim a capacidade das pessoas de usá-lo com propósito e visão ética. Ellen Pompeo, atriz de Grey's Anatomy, resumiu bem: o que a tecnologia não substitui são nossos corações e mentes, boas histórias fazem você sentir algo, conexões humanas continuam insubstituíveis. Mark Benioff, fundador da Salesforce, reforça: IA não tem alma, futuro pertence a quem equilibrar a inteligência artificial com a inteligência emocional. Agora o outro lado da moeda, empresas parceiras da OpenAI já contraíram cerca de 600 bilhões de reais em dívidas para financiar acordos com a criadora do ChatGPT. SoftBank, Oracle, CoreWeave, Blue Wall Capital. Financial Times analisou, pelo menos 180 bilhões de reais já foram emprestados só para financiar data centers. Outros 168 bilhões atrelados a empresas de infraestrutura que dependem de contratos com OpenAI para quitar dívidas. Oracle e Vantage negociam um financiamento adicional de 228 bilhões, elevaria o total para 600 bilhões. O valor já equivale à dívida líquida acumulada por Volkswagen, Toyota, TIT e Comcast juntas. Preocupações crescem. A OpenAI, avaliada em 3 trilhões de reais, tem receita estimada em 120 bilhões para este ano, mas firmou contratos de 8,4 trilhões para comprar chips e infraestrutura nos próximos 8 anos. A matemática não fecha, você sabe disso? Muitas dessas dívidas são medidas por veículos de propósito específico e isolam riscos. Exemplo, a parceria entre Blue Wall e Crusoe tomou 60 bilhões emprestados com JP Morgan para construir o data center no Texas, alugado a Oracle por 17 anos. Se o contrato falha, o banco assume ativo, sem cobrança contra investidores. Conveniente, não? A expectativa é que empréstimos aumentem ainda mais. Analistas do KeyBank dizem que Oracle, que já levantou 108 bilhões, pode precisar buscar 600 bilhões adicionais nos próximos 4 anos. Recentemente, a empresa de Larry Ellison perdeu 1,5 trilhão de reais em valor de mercado, queda de 30% nas ações em um mês. Causa? Volume e velocidade de investimentos para atender contratos como o da OpenAI, que deverá operar no vermelho até 2030. Bolha? Apostamos que sim. Enquanto isso, na China, a Baidu se posiciona como jogador principal no mercado de chips para IA. Com produtos da NVIDIA bloqueados por decisões do governo dos Estados Unidos, o Baidu concorre diretamente com a Huawei. Investiu pesado no setor através da divisão Kunlunxin e tem um roadmap de 5 anos. Modelo M100 previsto para 2026, M300 para 2027. A empresa não se limita ao uso interno, vende chips para terceiros e oferece capacidade de computação na nuvem. Em agosto, Kunlunxin recebeu pedidos superiores a 840 milhões de reais da China Mobile. Até 2026, a venda dos chips Kunlun pode aumentar 6 vezes, alcançando 6,7 bilhões de reais. A variação estimada em 168 bilhões de reais. A Alibaba, a startup Cambricon, também desenvolve infraestrutura para IA na China, mas gigantes chineses enfrentam escassez de chips por demanda global, restrições americanas e gargalos na cadeia de suprimentos. A Invisible Technologies atingiu o valor de 12 bilhões de reais após rodada de 600 milhões. O fundador Francis Pedraza aprendeu a lição após fracasso da primeira startup: jamais escalar negócio sem modelo econômico sólido. A empresa oferece soluções completas de TI personalizadas, desafia modelo tradicional de assinaturas de software. Como ele diz, não vendemos ingredientes, assamos o bolo. A abordagem híbrida fragmenta processos com blocos de Lego, integra centenas de ferramentas com softwares próprios, rede global de 20 mil especialistas, executa etapas não automatizáveis. Parte do capital foi usada para contratar Matt Fitzpatrick da McKinsey para CEO. Priorizar líder experiente em vez de expandir time comercial foi essencial para evitar queima de capital rapidamente. Aí está a inovação de verdade, sem dívida estratosférica. Banco Central regulamentou o Banking as a Service, BaaS, permite que empresas de diversos segmentos ofereçam serviços financeiros a clientes por meio de infraestruturas de instituições autorizadas. Objetivo: mitigar riscos e incorporar segurança jurídica, preservar a saúde do mercado financeiro, promover eficiência e competição. A norma entra em vigor imediatamente, adequação de contratos vigentes até 31 de dezembro de 2026. BC também lançou portabilidade de operações do crédito no Open Finance. Propósito: fornecer alternativa para clientes solicitarem portabilidade. Modalidade terá maior eficácia no acesso e troca de informações compartilhadas de forma segura, ágil e digital. Nova medida diminuirá tempo de finalização de 5 para 3 dias úteis, disponível para crédito pessoal
a partir de fevereiro de 2026. Black Friday deixou de ser apenas busca por desconto. Gigantes chinesas como Temu, Shein, Shopee, Kuai e TikTok Shop reescreveram o manual. Estratégia de preço baixíssimo baseada em escala, cadeias enxutas, modelo direto da fábrica ao consumidor. Temu demonstrou crescimento explosivo em downloads no Brasil. Eliminar intermediários libera margem para ofertas agressivas. Plataformas misturam transmissões ao vivo, vídeos de compras, interação social e mecânicas de jogo. Black Friday virou fliperama de compras. Para marcas brasileiras não basta cortar preço, é preciso engajar cliente em todos os canais. Para muitas plataformas, foco está na expansão de base de usuários, não na venda imediata. Empresas como o Temu chegam a queimar caixa para atrair volume, apostam em conversão de longo prazo. Bitcoin segue em recuperação na faixa dos R$546 mil. Chegou a despencar para 480 mil no último fim de semana. O ativo avançou 11% desde então, mas segue sob pressão. A expectativa de que o Federal Reserve inicie cortes de juros em breve. A direção do mercado dependerá do tom de Jerome Powell na reunião dos dias 9 e 10 de dezembro. Coreia do Sul vai investigar a Coreia do Norte após ataque hacker que roubou R$222 milhões na corretora Upbit. Ataque concentrado em criptomoedas do blockchain Solana. O governo sul-coreano acredita que o ataque começou quando criminosos obtiveram credenciais de executivo da empresa. A estratégia acendeu alerta sobre possível envolvimento da Coreia do Norte. O Lazarus Group costuma adotar o mesmo procedimento, é financiado e apoiado pela Coreia do Norte. E a Autônoma redefinindo negócios. Dívidas da OpenAI atingindo R$600 bilhões, Baidu competindo com Huawei na China, Banking as a Service regulamentado no Brasil, Black Friday dominado por plataformas chinesas, tecnologia avança rápido, mas endividamento absurdo para financiar a infraestrutura de IA preocupa seriamente. O futuro será de quem souber equilibrar inovação com sustentabilidade financeira, a humanidade no centro do algoritmo como ferramenta. Mark Benioff tem razão, IA não tem alma, o futuro pertence a quem equilibrar a inteligência artificial com a inteligência emocional. Quem esquecer disso vai ficar pelo caminho, enterrado em dívidas ou superado pela concorrência. Quero agradecer a presença de todos vocês aí na Rádio Café. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar o nosso programa. Vamos ouvir agora a música Abre Alas, de Ivan Lins. Tem dono, ela vem te cobrar. A vida não era assim. Não era assim. Estamos de volta, vamos começar a sessão Brasil do nosso programa. E olha só, segurança em xeque no Brasil de Lula. The Hit critica esquerda, operações avançam no crime organizado e prisão de Bolsonaro vira pauta. Boa noite, ouvinte da Rádio Café. Começamos o Giro da Segurança Pública nesta sexta, 28 de novembro, e não faltam temas para discutir. Guilherme Derride, secretário de Segurança de São Paulo e deputado federal, deu entrevista à Veja que merece atenção. O relator do PL antifacção aprovado na Câmara, Derride não economizou nas críticas à esquerda. Quando vê gente dizendo que bandido é coitadinho, que traficante é vítima, que é absurdo prender ladrão do celular, ele considera elogio. E tem razão, a população espera décadas de legislação dura contra o crime organizado, mas o governo Lula tem dificuldade porque a esquerda pensa diferente da sociedade. Enquanto o brasileiro quer endurecimento de penas, a esquerda incluiu no projeto redução de pena. É o mundo às avessas. Derride também criticou a PEC da segurança do governo federal. O texto é muito ruim e centraliza poder de forma absurda. Para ele, o segredo está na rede colaborativa entre Polícia Federal e polícias estaduais e não em centralizar tudo em Brasília. Sua prisão de Bolsonaro foi claro, vê grande justiça sendo cometida e vai batalhar pela anistia. No litoral paulista, história tão pitoresca quanto triste. Tenente da PM de 32 anos, Leonardo Átila Rodrigues Borg, foi preso em flagrante após sequência de agressões na Praia do Cine e na Bela. Estava de folga de sunga, irritou-se ao ver banhista fumando maconha, agrediu a mulher, deu tiro em direção aos pés dela e ameaçou de morte. Quando os PM chegaram, atacou os próprios colegas, deu cabeçada no rosto de um sargento, cuspiu no rosto de outro e prometeu derramamento de sangue. O delegado determinou prisão sem fiança.
Ele foi encarcerado no presídio militar Romão Gomes. Agora falando em resultados, a Polícia Civil de São Paulo prendeu 48 criminosos durante a quarta fase da Operação Big Mobile. Apreendeu mais de 11 mil celulares em 7 cidades. Santa Ifigênia, no centro de São Paulo, continua a ser o destino principal dos celulares roubados. Entre março e novembro, 390 mil casos de furto ou roubo. O governador Tarcísio de Freitas comemorou, destacando a excelência das forças policiais. Até agora, a Big Mobile já apreendeu mais de 38 mil celulares. No Rio de Janeiro, os dados da Operação Contenção impressionam. Dos 117 mortos, apenas 18 não tinham antecedentes criminais, ou seja, 85% tinham histórico. Entre os 18 sem registros, pelo menos 12 aparecem nas redes sociais com armas ou ao lado de traficantes. Entre os mortos, 36 tinham histórico de tráfico, um terço do total. A operação, deflagrada em 28 de outubro contra o Comando Vermelho, resultou em 122 mortes, 5 delas de policiais. A grande imprensa e políticos de esquerda classificaram de chacina, mas o governo do Rio enviou ao STF relatório defendendo a legalidade da operação. A esquerda apagando a história. A Justiça de São Paulo determinou que 3 logradouros de São Bernardo do Campo ganhem novos nomes. O juiz Júlio César Medeiros Carneiro proibiu homenagens ao regime militar e a ditadores estrangeiros. Vila Mussolini, Avenidas Castelo Branco e 31 de março serão renomeadas. A prefeitura tem 180 dias, porque apagar nomes resolve todos os problemas, claro. No Rio, a Polícia Civil apreendeu 700 botijões de gás depósito do Comando Vermelho no complexo do Lins. A facção impunha monopólio, vendendo pelo triplo do valor do mercado. Concessionárias confirmaram que técnicos foram ameaçados e impedidos de entrar na região. Além do gás, clonagem de veículos, roubo de cargas, drogas e cobrança de taxas. Tragédia no Cefete do Maracanã. Funcionário João Antônio Miranda Telo Ramos Gonçalves invadiu armado, matou 2 colegas a tiros, Alana de Souza, Pedrotti Matos e Laís Costa Pinheiro, e se suicidou. A Delegacia de Homicídios investiga. No Paraná, a mega operação contra tráfico interestadual. São 109 ordens judiciais contra a organização que movimentou 1,5 toneladas de drogas por mês durante 2 anos, abastecendo São Paulo. Ação simultânea em 5 estados, de 100 a 150 quilos, saíram diretamente rumo a Campinas. Lojas de veículo e tabacarias lavavam o dinheiro. Indústria do crime operando como multinacional. No Rio, 5 milicianos presos após tiroteio em Pedra de Guaratiba. Agentes da Draco foram recebidos a tiros. Houve confronto, prisões, 2 veículos roubados, recuperados, revólver e granada apreendidos. PFCGU deflagraram a Operação Fake Road, investigando fraudes em contratos do Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Organização criminosa de servidores e empresas privadas por faturamento e medições fraudulentas. O prejuízo ultrapassa 22 milhões de reais, 11 mandados em Fortaleza e Natal. No Piauí, criminoso do PCC alcunhado Roubacena foi preso. Natural de São Paulo, enviado pelo PCC após deixar Pacaembu. Pistola e munições enterradas no quintal. Mega operação na PEN no Alemão completa um mês. Principal alvo, Edgar Alves Andrade, o DOCA, segue foragido. Diz que denúncia oferece 100 mil reais por informações. Com 55 anos, paraibano tem 269 anotações criminais e 26 mandados de prisão. A Operação Contenção segue desmontando esquemas do Comando Vermelho. No Lins, traficantes sabotaram a rede de gás encanado para forçar moradores a comprar botijões do ponto autorizado pela facção. O preço chegava a R$300, 3 vezes o valor normal. Livre mercado, a moda narco-terrorista. Dos 17 mortos em ficha criminal na contenção, a Polícia Civil considerou que 9 tinham indícios de envolvimento com crime baseado em análise de redes sociais. Um rapaz foi incluído por usar emoji de bandeira vermelha no Facebook. A prova cabal da inocência. Entre os mortos, 2 menores, Michel Mendes Peçanha, 14 anos, e Jean Alex Santos Campos, de 17 anos. A Corregedoria da PM prendeu 5 policiais do batalhão de choque suspeitos de crimes durante a mega operação. Há investigações baseadas em imagens das câmeras corporais. Um deles teria furtado fuzil para revender. Em Goiás, 6 presos por agiotagem, lavagem de dinheiro e extorsão, entre eles o PM Herbert Povo, líder do grupo, e a advogada Tatiane Meirelles, que blindava a quadrilha juridicamente e participava pessoalmente de cobranças violentas. O vídeo mostra ela golpeando vítima com um cacetete. Advocacia de impacto, literalmente. Esse é o Giro da Segurança Pública no Brasil. Esse é o seu espaço para despertar. Essa é a sua Rádio Café. E antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir Lavender Lane, de The Kinks. 2, 3, 4. Daisy and Ted, they
have much, but they share what they gain, contented to drift along in lavender lane. Oh Lord, it's such a pity that the world's gotta change. All of the houses were old and decayed, the people were proud who lived in lavender lane. Estamos de volta à juristocracia sem freios no Brasil. STF avança sobre presos do 8 de janeiro, enquanto os super salários revelam corrupção institucionalizada. Seguimos no giro da juristocracia nesta sexta, 28 de novembro, que não falta é toga virando privilégio e abuso. Caroline Detone, do PL catarinense, questiona no TCU a liquidação do Banco Master. A conta? 40 bilhões de reais ao fundo garantidor, bancados por BB e Caixa. Detone quer auditoria no Banco Central. O Master saltou de 5 bilhões de CDBs em 2020 para 50 bilhões em 2024, com taxas suspeitas. A tentativa de venda ao BRB vetada pelo Banco Central cheira a manobra. No ranking mundial de supersalários, o Brasil lidera. O estudo da República.org aponta gasto de 20 bilhões em 12 meses, 21 vezes mais que a Argentina. França, Itália e Colômbia gastaram no máximo 24 bilhões anuais. São 53 mil brasileiros acima do teto de 46 mil reais, desses 40 mil, no 1% mais rico contra 2.774 na Colômbia. A Transparência Internacional chamou de corrupção institucionalizada. Datafolha mostra 33% de rejeição popular. A proposta para acabar com penduricalhos, 10 anos emperrada pelo judiciário. Caso espetacular. O desembargador Marcos Brito do Mato Grosso do Sul delegava decisões ao assessor Marcelo, que usava senha e token do chefe para assinar sentença sem avisar ninguém. A Polícia Federal achou 47 mil em dinheiro, relógio, joias e cheque de 182 mil. Interceptações revelam propina em gado. Um assessor registrou 1,1 milhão para a compra de gado que nunca apareceu. Mensagens com o apelido gordo e bolachinho. O advogado Félix Jaime antecipou o resultado do julgamento 3-2 conforme previsto. Leilão de votos. Félix disse que cada um quer mais e citou cabeças de gado como pagamento. O corregedor mandou o processo disciplinar. Marcos Brito segue afastado. Itamaraty renovou o passaporte diplomático de Ellen Grace, aposentada do STF há 14 anos, sem motivação. PGR recomendou domiciliar para Augusto Heleno, 78 anos, por saúde. Gonê citou gravidade no parecer a Moraes. Heleno cumpre 21 anos por suposto golpe. Em 2018, notificou Alzheimer ao Exército, confirmado no exame no Comando Militar do Planalto. Carmen Lúcia, na abertura do Fórum de Cortes Supremas do Mercosul, decretou democracia inabalada. Democracia inabalada, ela disse, e eu digo que é uma democracia que está inabalada. Ela reclamou de tentativas de intervenção no judiciário, entregou bônus aos estrangeiros. Mesma semana em que Moraes autorizou o início das penas de Bolsonaro e 6 aliados. STF retoma marco temporal em 5 de dezembro. Bancada ruralista reagiu após o governo homologar 2,45 milhões de hectares indígenas na COP30. A FPA diz que as portarias desrespeitam lei do Congresso. Gilmar liberou processos do PL e PP republicanos pela manutenção da lei. Bastidores do STF após prisão de Bolsonaro. Ministros admitiram desgaste. Um confessou não suportar mais atenção, outro falou em ambiente pesado. Página virada, disse um sobre assunto que consumiu energia. A jurista Vera Chamin diz que trânsito em julgado contra a ramagem não autoriza a perda automática do mandato. Moraes mandou a Câmara cassar pelo artigo 55, inciso 3, ausência às sessões. Não se aplica. Enquadra inciso 6º, condenação criminal. Nesse caso, cassação exige maioria absoluta e ampla defesa. Jorge Messias pediu encontro com Alcolumbre e Sabatini em 10 de dezembro. Precisou de 14 votos na CCJ e 41 no plenário. Alcolumbre mostrou contrariedade. Messias, em algum momento, ele vai me atender. Será? Condenação de patriota opôs Moraes a Cássio Mendonça, que contestaram enquadramento e competência. Renato Marquezine foi preso em frente ao quartel um dia após as depredações. Nunes Marques votou pela absolvição. STF não pode ser juízo universal. Mendonça acompanhou denúncia genérica. Moraes afirmou que Marquezine aderiu conscientemente, pena de 1 ano virou 225 horas comunitárias, curso de 12 horas sobre a democracia e golpe, proibição de sair da comarca, de acessar redes, suspensão de passaporte e revogação de porte. STF impôs 20 dias multa e 5 milhões solidários. Moraes votou por 16 anos para 5 PMs do DF por omissão no 8 de janeiro. Entre eles, Fábio Vieira, comandante, e Clepter Gonçalves, subcomandante. Tentativa de golpe, abolição violenta do Estado, dano e deterioração de patrimônio tombado. Moraes absolveu Flávio Alencar e Rafael Martins. Alencar é executor tático sem autonomia. Martins coordenou
Martins coordenou a retomada do STF e da Câmara. Zanin despachou ação penal contra deputados do PL, Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. PGR acusa corrupção passiva e organização criminosa por propina para liberar emendas em 2020. Moraes condenou 16 réus a 14 anos pelos atos de 8 de janeiro, 5 crimes: associação armada, abolição violenta, golpe, dano qualificado e deterioração de patrimônio. Pediu 30 milhões solidários. O major Flávio Alencar, absolvido por Moraes, mandou semanas antes mensagem: é só deixar invadir o Congresso. MP pediu condenação por incitação, Moraes rejeitou sem provas de dolo. Alencar alegou brincadeira infeliz. Esse é o Giro da Juristocracia, o seu espaço para despertar. Vamos ouvir agora a música Trem Azul, de Lô Borges. Estamos de volta e olha só, Lula e Marina derrotados pelo Congresso. Vetos ambientais derrubados, Alcolumbre pressiona por cargos e governo ameaça judicializar tudo. Seguimos no giro do desgoverno e da esquerda, o Congresso derrubou 52 e 63 vetos de Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Marina Silva já prepara o dramalhão. A ministra chamou a votação de demolição do licenciamento ambiental. O discurso de modernização seria para ela disfarce para regressões. Tradução: perderam no Congresso, vão correr para o Supremo. É sempre assim. Marina afirma que a licença por autodeclaração é para deixar o empreendedor dizer que está em conformidade. Sem o Estado controlando tudo, o caos se instala. Velho discurso, sem a tutela onipresente, tudo desaba. Marina ameaça que a derrubada pode afetar o acordo Mercosul e União Europeia. Os europeus vão questionar se os compromissos ambientais terão como ser cumpridos. Lula declarou após o G20 que acredita na assinatura em 20 de dezembro. Marina disse que produtos brasileiros serão barrados pelo afrouxamento das leis. Chantagem ambiental em pleno funcionamento. Enquanto isso, Davi Alcolumbre sob a pressão. Segundo o Globo, analisa entregar pessoalmente a mensagem que formaliza a indicação de Jorge Messias ao Supremo, tentando contornar ambiente hostil no plenário. Alcolumbre quer ampliar espaço no comando de estatais. Banco do Brasil, Banco do Nordeste, CAD e CVM. Recado ao Planalto, avanço nas pautas depende de concessões, toma lá da cá em estado puro. O diretor Itaipu, Enio Verri, afirmou que não haverá interrupção do custo socioambiental pago pela usina, mesmo com mudança no modelo financeiro em 2027. Recursos da estatal para patrocinar atividades político-partidárias são alvo de críticas desde 2023. Verri ressaltou que gastos socioambientais continuam em 2026, ano em que Lula disputa a reeleição. Coincidência? Não creio. A Folha publicou editorial contestando declarações de Dário Durigan da Fazenda. No evento da Febraban, Durigan afirmou que o governo obteve em 2024 os melhores resultados fiscais em uma década. Vejam vocês, hein? É claro, tirando um monte de gastos da contabilidade final, fica fácil. O jornal retruca. Soaria positivo se fosse verdade. A maior recuperação fiscal ocorreu sob o teto de gasto 2016 do governo Temer, com melhora de 400 bilhões anualizados. Desde então, deterioração de 160 bilhões. O retrocesso começou com Bolsonaro por causa da pandemia. O ponto mais crítico projeta-se com ampliação de despesas do governo petista. A Folha afirma que o governo demonstra negacionismo a adotar regras com exceções sucessivas. Em vez de conter a dívida pública, estuda novas despesas como gratuidade do transporte. Lula promove negacionismo fiscal, diz o jornal.
Guilherme Boulos revelou que a primeira edição do programa Governo na Rua será em Ceilândia. Quem é da comunidade pode se inscrever para obter até R$30 mil para reformar a casa, fazer puxadinho, bater laje. O governo distribuindo dinheiro público com carimbo próprio, preparando terreno eleitoral. Evento da Fundação Índigo, ligado à União Brasil, criticou o PT na segurança pública. A Semineto disparou. Se quiserem ver como o PT trata a segurança, olhem para a Bahia. As cidades mais violentas do país estão na Bahia, estado governado há 20 anos pelo partido. O PT diz que cuida dos mais pobres, mas será possível cuidar dos mais pobres e ter esses números? Na Bahia é o pobre que mais morre por organização criminosa. O evento SOS Segurança Pública seguiu em Curitiba lideranças como Sérgio Moro e Guilherme Derrite. Moro disse que o governo Lula ficou infernizando a vida das polícias estaduais para adotarem câmera corporal, mas isso não pode ser carro-chefe da política de segurança. Segundo pesquisa Genial Quest, a violência é a maior preocupação de 30% dos brasileiros. A derrubada marcou novo revés do governo em meio à crise com o Congresso, mesmo após a apelo do Planalto. Deputados e senadores reverteram trechos centrais. Alcolumbre rebateu críticas dizendo não se tratar de gesto político, mas de necessidade institucional. Foi o segundo golpe ao Planalto em 48 horas. Na terça, o Senado aprovou por 57-0 pauta-bomba com impacto bilionário. O texto regulamenta a aposentadoria especial de agentes de saúde e sequer teve orientação contrária do PT. Geraldo Alckmin afirmou nesta sexta que o governo segue empenhado nas negociações com os Estados Unidos para ampliar produtos isentos do tarifaço. Na semana passada, a Casa Branca zerou tarifas de 40% sobre alguns produtos agrícolas brasileiros. Quando começou o tarifaço, 36% da exportação para os Estados Unidos estava no tarifaço de 50%. Isso reduziu para 22%, observou Alckmin. A orientação de Lula é diálogo, negociação e rapidez. Temos pressa, porque quanto mais rápido resolver, mais exportamos, concluiu Alckmin. Depois que o Congresso restabeleceu os 52 trechos vetados por Lula, ONGs anunciaram que buscarão o Supremo para contestar a decisão. Que novidade, hein? As organizações classificaram o episódio como golpe contra o clima. O Observatório do Clima declarou que a decisão configura o pior retrocesso ambiental já registrado. Ressaltou que Senado e Câmara votaram dias depois de Alcolumbre e Algomota, participaram da COP30 em Belém, apresentando-se como defensores da agenda climática. Clarissa Presotti, do WWF Brasil, avaliou que restaurar os trechos significa ignorar a ciência e fragilizar a governança ambiental. Mesmo a ladainha, quando perdem no Congresso, correm para o Supremo. Jorge Messias, indicado de Lula ao Supremo, segue em busca da bênção de Alcolumbre depois de tentativas frustradas. O chefe da AGU voltou a pedir nessa sexta por reunião com Alcolumbre. Em algum momento ele vai me atender, disse. A sabatina está marcada para 10 de dezembro. A indicação de Lula contrariou parte do Senado. O nome preferido dos senadores para ocupar a vaga era Rodrigo Pacheco. Para se tornar ministro, Messias precisa de 41 dos 81 votos. Esse é o Giro do Desgoverno e da Esquerda, o seu espaço para despertar. Vamos seguir na Rádio Café. E agora, antes da nossa próxima notícia, em homenagem ao desgoverno, vamos ouvir a música Animal Farm, que é inspirada no romance de mesmo nome de George Orwell. Vamos ouvir Animal Farm de The Kinks. This world is big and wild and half insane. Take me where real animals are playing. Just a dirty old shack with a hand of bark that we called our home. I wanna be back there among the cats and dogs and the pigs and the goats on Animal Farm, my animal home. On Animal Farm, my animal home. While I lay my head upon my pillow, little girl can play beneath my window. Though she's far from home, she is free from harm, and she need not fear. She's by my side when the sky is wide. So let the sun shine bright on Animal Farm, my animal home. On Animal Farm, my animal home. Girl, it's a hard, hard world
if it gets you down. Dreams often fade and die. Estamos de volta e vamos para a nossa próxima notícia. Congresso flexiona músculos contra Lula. Alcolumbre e Mota consolidam independência, derrubam vetos e pressionam o governo por cargos. Seguimos no giro do Legislativo, ouvinte. Nesta sexta, 28 de novembro de 2025, o Congresso mostra quem manda. Hugo Mota anunciou que Mendonça Filho apresentará o relatório da PEC da Segurança Pública dia 4 na comissão especial. A segurança é nossa prioridade, escreveu Mota. Porém, a tramitação fragilizou após a confusão com o PL antifacção. Caciques do Centrão alertam que o clima tenso pode dificultar apoio. Há risco de que a PEC não avance. Por falar em derrota do governo, o Congresso derrubou 52 dos 63 vetos de Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Uma pancada forte. Alcolumbre foi direto. O Congresso não pode se furtar ao cumprimento de suas responsabilidades constitucionais. Deliberar sobre vetos presidenciais é essencial. É nessa etapa que o Parlamento reafirma sua prerrogativa de dar a palavra final sobre a vigência das leis e mais. Alcolumbre ressaltou que essa votação é essencial para o desenvolvimento do Brasil, abrindo caminhos para grandes projetos, gerando renda, emprego e crescimento. Lula fica de fora vendo seu poder minguar. A Operação Comando do Crime escancarou o mega esquema de sonegação de 26 bilhões de reais em combustíveis. O grupo deixava de pagar 350 milhões por mês. A pressão é para o Congresso aprovar a lei contra o devedor contumaz. Em paralelo, o Congresso autorizou a liberação de 34,3 bilhões ao governo, visto como drible na regra de ouro fiscal. Para 2026, ano eleitoral, Lula defende isenção de imposto sobre PLR e redução da jornada. O mercado financeiro acendeu alerta vermelho, temendo aumento do custo fiscal. A LDO ainda precisa ser votada para compensar a isenção de IR até R$ 5.000. Renan Calheiros propôs aumentar a taxação de bets de 12% para 24% até 2028 e fintechs de 9% para 15%. A arrecadação prevista para 2026, 4,98 bilhões de reais, em 3 anos, 18,04 bilhões e mais. Deputados querem acabar com a taxa das brusinhas, segue indefinido. O Congresso confirmou que o voto de Eduardo na análise dos vetos à Lei de Licenciamento Ambiental não será contabilizado. Motivo: o deputado atuou de fora do país sem integrar a missão autorizada. O Alcolumbre foi direto. A participação contraria o regimento que limita votações remotas a casos de função oficial. Nulidade declarada. Vejam vocês, hein? Eduardo está nos Estados Unidos desde o começo do ano. Na quarta, o Supremo formalizou ação penal que o acusa de ajudar a bloquear etapas da suposta trama golpista. Restrição ao voto remoto alcança de todos os deputados fora do país sem autorização, incluindo ramagem. A PEC de Kim Kataguiri, que autoriza o Brasil a produzir armas nucleares, segue travada. Necessárias 171 assinaturas, até agora 30. Faltam 3 semanas para o recesso que começa dia 23 de dezembro. O Congresso acumula pendências após prisão de Bolsonaro. A pauta da Câmara, especialmente da oposição, é a aprovação da anistia. Urgência aprovada em 17 de setembro, mas o relator Paulinho da Força ainda não apresentou o texto. Líderes governistas analisam que a anistia ampla não passará, mas tem aprovação de projeto sobre dosimetria de penas contemplando o Bolsonaro. Oposição força perdão político e pressiona o Mota. Olha a cena. Na quarta, Lula sancionou a isenção de IR até R$ 5.000 sem presença de Mota e Alcolumbre. O presidente paraibano da Câmara enfrenta a maré de azar com o Executivo, o Senado idem. Alcolumbre anunciou que a sabatina de Jorge Messias, indicado de Lula ao Supremo, será dia 10 de dezembro. Votação na CCJ e plenária no mesmo dia, secreta. A indicação contrariou parte do Senado, incluindo Alcolumbre, que defendia Pacheco. O PL de facção foi aprovado pela Câmara em 2 semanas com dificuldades. Derrite apresentou 6 versões. No Senado, Alessandro Vieira quer entregar texto nas próximas 2 semanas e fará mudanças. Defende versão mais completa e não tem problema em devolver à Câmara. Alcolumbre anunciou votação na próxima semana. A proposta, Marco Legal do Combate ao Crime Organizado, teve ampla maioria na Câmara em 18 de novembro. Lula criticou publicamente: precisamos de leis firmes e seguras. O projeto aprovado pela Câmara alterou pontos centrais do PL antifacção que nosso governo apresentou. Do jeito que está, enfraquece o combate e gera insegurança jurídica. Mota rebateu sem citar o presidente: não se pode desinformar a população alvo diariamente do crime com inverdades. É grave distorcer os efeitos de um marco legal cuja finalidade é reforçar a capacidade do Estado na segurança pública. Impasse principal: financiamento da Polícia Federal. Bens apreendidos vão para fundo estadual quando a investigação local for local. CPF participar, valores divididos entre Fundo Nacional e estaduais. Integrantes afirmam que nova regra reduz o orçamento da Polícia Federal. O Congresso aprovou o PLN 14 de 2025, crédito de 42,2 bilhões, objetivo: assegurar a Bolsa Família e Previdência até dezembro, 22,2 bi para a Previdência, 20 bi para a Bolsa. Segundo o governo, não alterará a meta de resultado primário.
Destaque: fila para entrar no Bolsa Família chegou a 987 mil pessoas em novembro, maior patamar desde julho de 2022, quando 1,6 milhão esperava. Paralisação vem quando o governo aperta os cintos. Para fechar, após racha no Cidadania sobre a presidência, bancada divulgou manifesto declarando preocupação. O texto afirma que o partido corre risco em meio ao limbo jurídico. A bancada não foi devidamente informada por mais de 2 anos, inclusive induzida a erro. Estamos falando de Congresso, vamos ouvir agora a música Errare Humanum Est, de Jorge Benjor. Tem os dias que eu acordo pensando e querendo saber de onde vem o nosso impulso de sondar o espaço. A começar pelas sombras sobre as estrelas, e de pensar que eram os deuses astronautas e que se pode voar sozinho até as estrelas. Ou antes dos tempos conhecidos, vieram os deuses de outras galáxias. Estamos de volta e olha só. Bolsonaro preso e a luta pela anistia. PL suspende salário do ex-presidente, família denuncia perseguição e Congresso trava a votação da anistia. Último giro da sessão Brasil ouvinte da Rádio Café, sexta-feira, 28 de novembro de 2025, Jair Bolsonaro completa 7 dias de prisão política. A maior farsa jurídica da história brasileira continua. O Partido Liberal anunciou suspensão do salário e atividades de Bolsonaro, obrigação legal, não escolha. Como presidente de honra, ele recebia R$42 mil mensais. Flávio Bolsonaro agradeceu ao partido, que abriu as portas para dar continuidade ao projeto de resgate do Brasil e afirmou: vamos vencer. A suspensão foi obrigatória pela lei dos partidos, não por vontade do PL. Bolsonaro está preso desde sábado na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, condenação absurda de 27 anos e 3 meses por supostos crimes de organização criminosa, tentativa de golpe e dano ao patrimônio. Uma perseguição stalinista orquestrada por Alexandre de Moraes. Moraes citou como motivos da prisão uma vigília convocada por Flávio, uma suposta tentativa de abrir a tornozeleira com ferro de solda. A acusação ridícula. Na terça-feira, a prisão preventiva virou o cumprimento definitivo da pena, perseguição pura. Após 6 anos e 10 meses, a defesa pode pedir progressão semiaberto. Bolsonaro pode reduzir tempo com trabalho, estudo e leitura. Os advogados tentam converter prisão fechada em domiciliar por problemas graves de saúde. Na quinta-feira, precisou de atendimento médico após crise de soluço. Bolsonaro não terá saidinha de Natal. A lei de 2024, aprovada com voto unânime do PL, ironicamente eliminou o benefício. Flávio foi relator na CCJ do Senado. Hoje a família colhe frutos amargos da própria legislação. Carlos Bolsonaro denunciou diferença de tratamento entre o pai e outros condenados. Bolsonaro sofre de refluxo gastroesofágico com esofagite, hipertensão, doença aterosclerótica do coração, obstrução das carótidas, apneia do sono e câncer de pele. Carlos comparou o general Augusto Heleno, que tem Alzheimer desde 2018. A PGR aceitou prisão domiciliar para Heleno. Por que não para Bolsonaro? Perseguição seletiva. Carlos pediu para reagendar a visita ao pai. Moraes autorizou para terça-feira, mas Carlos tem viagem a Chapecó. Pediu novo reagendamento para 1º de dezembro. A defesa pediu ao STF que 3 pessoas levem alimentação especial, entre elas Carlos Eduardo Antunes Torres, irmão de Michele, Marcos Ibiapinas, assessor presidencial, e Kelso Colnago, tenente militar. Bolsonaro recusa comida da Polícia Federal. Flávio explicou não se sabe da origem, nas mãos de quem passou até chegar na mesa dele. Preocupação legítima com a própria vida. Eduardo Bolsonaro detonou Tarcísio de Freitas, sempre disse onde o PT estiver, estarei do outro lado. Se for macaco Tião contra Lula, prefiro macaco Tião.
Mas não conte comigo para esconder a pretensão de quem tira proveito da tortura contra meu pai. Tarcísio é o candidato que o sistema quer. Eduardo foi cirúrgico, uma pessoa de princípios ao ver que mantém em cárcere privado um sujeito para beneficiar-se numa eleição deveria recusar a candidatura. O apego ao cargo detona o político. Não compactuo com quem prende idosos inocentes. A prisão de Bolsonaro reabriu o debate sobre a anistia aos presos do 8 de janeiro. A oposição intensificou a cobrança pelo perdão amplo, geral e restrito, mas o centrão covarde resiste. Hugo Mota só levará ao plenário quando houver consenso, algo distante. O relator Paulinho da Força trabalha em saída covarde, redução de penas, não anistia, meia-boca, dosimetria, para aliviar consciência. Moraes pressiona pela extradição do deputado Alexandre Ramagem, ex-chefe da BIM. Ramagem detém informações explosivas sobre energia, espionagem, conexões no narcotráfico com políticos. Moraes forçou exílio nos Estados Unidos, agora tem urgência de trazê-lo de volta. Teme que Ramagem compartilhe dados sensíveis com autoridades americanas. O pedido será analisado pelo Departamento de Estado, chefiado por Marco Rubio, aliado de Trump, e que não gosta dos esquerdistas latino-americanos. Moraes está em pânico. A OEA pediu informações sobre abusos contra presos do 8 de janeiro, vitória da diplomacia bolsonarista. O pedido reforça violações de direitos humanos e punições desproporcionais do STF, entre denúncias, prisões injustas, sanções exageradas, mortes em presídios. O empresário Clériston Pereira morreu na prisão, assassinato político. O Congresso anulou o voto de Eduardo Bolsonaro na análise de vetos. Eduardo está nos Estados Unidos desde fevereiro. Alcolumbre declarou que a participação contaria o regimento, mais perseguição. Moraes estimou a defesa a explicar o uso do celular por Nicolas Ferreira durante visita. A TV Globo registrou Nicolas usando aparelho na varanda. A defesa esclareceu, Bolsonaro não usou nem fez contato visual com o celular. Paranoia de Moraes não tem limites. O PL tem plano audacioso, pautar anistia quando Hugo Mota viajar. Altineu Cortes, vice-presidente da Câmara, assumiria e pautaria o tema. Valdemar Costa Neto ligou para Cortes durante a COP30 em Belém. Cortes recusou. Covarde. A oposição no Senado defende projetos de Carlos Viana que revoga dispositivos de crimes contra o Estado Democrático. Rogério Marinho afirma mudança acionaria abolition crimes, extinção do crime. Anularia condenações e ações penais beneficiando Bolsonaro e réus é um caminho inteligente. Tarcísio de Freitas deve indicar o delegado Oswaldo Dr. Nico Gonçalves para suceder Guilherme Derrite na SSP, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Nico é secretário executivo, nome preferido de Derrite Tarcísio. Derrite votou à Câmara para se dedicar ao PL antifacção contra organizações criminosas. Esse é o giro da oposição e do Bolsonaro. Esse foi o último giro da Sessão Brasil, do seu espaço para despertar. Siga aí com a gente na Rádio Café. Muito obrigado a todos que já estão por aí. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a sua mensagem aqui conosco no chat. O André mandou uma boa noite pra gente. Boa noite aí pro André, boa noite para todos vocês. Não esqueça aí de deixar o seu comentário. E antes de irmos para a próxima notícia, vamos ouvir Admiração de Paulinho Mosca. Meus olhos famintos não se cansam de te acariciar. Procuram sempre um novo ângulo pra te admirar. E sonham mergulhar na sua boca de vulcão, provar todo o calor que há na sua erupção. Escorregar nos rios claros das margens dos teus pelos e encontrar o ouro escondido que brilha em seus cabelos. Devorar a fruta que te emprestou o cheiro e talvez desfrutar de um amor puro e verdadeiro. Esquecer o espaço, o tempo e o viver, perder a noção do que é ter a noção do perder. Se um dia eu fui alegria ao te conhecer. Estamos de volta, meus amigos. Vamos começar a sessão mundo do nosso programa. E olha só, América Latina que sangra e não aprende. Nicarágua expulsa jornalistas, Rio faz maior chacina da história e Honduras vota sob coação militar.
Começamos na Nicarágua, firme na missão de aniquilar a liberdade de imprensa. A ditadura Ortega Murillo transformou o país num deserto informativo. Apenas 6 departamentos têm imprensa independente. O resto, silêncio a tiros e prisões. Desde 2018, mais de 300 jornalistas fugiram. 200 estão na Costa Rica, vivendo na precariedade sob terror permanente. Perdas com confiscos ultrapassam 342 milhões de reais. Fabiola Terceiro Castro desapareceu após invasão policial em julho de 2024. 16 meses depois, reapareceu em meios oficialistas visivelmente controlada. Victor Ticay pegou 8 anos por traição à pátria, traduzindo, por fazer jornalismo. Do totalitarismo nicaragüense à barbárie carioca. No Rio de Janeiro, 5 policiais do batalhão de choque presos após a operação mais letal da história. Em 28 de outubro, 2.500 uniformizados invadiram o PEN alemão. Resultado, 122 mortos. Câmeras corporais captaram evidências claras de crimes. Detidos foram o subtenente Marcelo Amaral, sargentos Eduardo Coutinho, Charles Santos, Marcos Vieira e Diogo Souza. Gravações mostram uniformizados roubando peças de veículos nas comunidades e instalando em viaturas sob supervisão direta de Amaral. 2 corpos com lesões atípicas, um executado a queima-roupa, outro decapitado. Pois é, Lula chamou de matança desastrosa. A tragédia expõe o abismo entre discurso e realidade nas favelas, onde o Estado age muitas vezes como uma facção rival, impedindo que se ataque outras facções. Honduras vive véspera eleitoral digna de República de Bananas. O grupo Aidia, com 32 ex-chefes de Estado como Rajoy, Calderón, Aznar, Chinchilla, Uribe e Macri, denunciou ameaças a funcionários eleitorais, acusações contra magistrados, estado de exceção e interferência militar no processo. Trump pediu voto para Nasrias Fura, do Partido Nacional, acusando rivais de comunismo e aliança com Maduro. 6 milhões votam no domingo. Candidatos Nasria Furas, empresário conservador pró-liberdade, Rixi Moncada, esquerdista do Livre, Salvador Nasralla, jornalista liberal sem bênção de Washington. Eleição sob o olhar da Organização de Estados Americanos, o clima está tenso. A Bolívia mostra a fadiga política aos 22 dias do mandato de Rodrigo Paz e Edman Lara. Rodrigo Paz e Edman Lara formaram chapa do democrata Cristiano horas antes do prazo. Casamento ocidental sem programa comum. Resultado, 3 crises públicas sobre o Ministério da Justiça eliminado, criação de vice-ministério com atribuições sobrepostas e reclamações de Lara sobre falta de resposta de Paz. Analistas bolivianos alertam, fragilidade política com crise econômica é receita para desastre. A desinstitucionalização da política boliviana, partidos fantasmas, alianças circunstanciais, cobram seu preço. Venezuela vive crise aérea com desdobramento militar americano no Caribe. A FAA recomendou extrema precaução sobre voar a Venezuela. Aviso veio 5 dias após a entrada do porta-aviões USS Gerald Ford. Ibéria cancelou 5 voos semanais. TAP, Gol, Avianca, Turkish e Latam suspenderam viagens. Regime deu 48 horas para retomar sob ameaça de cancelar permissões. 12 horas após prazo vencido, Venezuela cancelou concessões das 6 companhias acusando-as de terrorismo americano. Diosdado Cabello, o governo venezuelano decide quem voa. Olha só. A vice Delcy Rodrigues aposta em voos Caracas-Moscou, aprofundando intercâmbio turístico. Férias em Moscou viraram o novo Cancún para venezuelanos que conseguem sair. Em Sucre, extremo nordeste, vigilância intensificou após ataques americanos a barcos de drogas. Segundo o estado mais pobre, 60% empregados pelo governo, parentes de mortos nos ataques receberam visitas da polícia e SEBIN após bombardeios. Autoridades revistaram casas, alertaram contra postos em redes, corpos não recuperados, famílias sem funerais. 4 residentes de Guiria viram aumento de pessoal de segurança, passam pelas áreas constantemente, antes não eram persistentes, agora estão em todo lugar. A economia local está estagnada, nenhum barco sai para Trinidad e Tobago, nem imigrantes, nem comerciantes, tudo morto. A Argentina de Milei negocia submarinos com a francesa Naval Group. Conversas começaram há 3 anos na gestão Fernandes. Naval Group tem forte presença latino-americana desde 2008, com o Brasil no ProSub. 4 submarinos convencionais entregues, um nuclear em construção, o primeiro da região. Milei quer o Scorpini, mesma classe brasileira. O obstáculo, preço acima de 4 bilhões e 200 milhões. Laurent Moore, diretor de vendas Argentina, Colômbia e Peru, em breve Chile e Equador, tem frotas velhas e querem renovar. Processos complexos pela sofisticação e custo. Milei moderniza as Forças Armadas Argentinas para o século XXI. O México vive embate épico entre Ricardo Salinas Pliego, bilionário, e a presidente Cláudia Sheinbaum. Para Salinas, ele é um cruzado anticorrupção. Para Sheinbaum, ele é um evasor fiscal devendo 24 bilhões de reais. A briga explodiu em combate jurídico de alto risco.
Em 11 de novembro, autoridades fecharam 2 cassinos de Salinas por lavagem de dinheiro. Dias depois, a Suprema Corte confirmou reclamações fiscais de 15 bilhões. Salinas acusou extorsão, ofereceu 2 bilhões e 400 milhões. Sheinbaum rejeitou e exigiu 24 bilhões. Após decisão, Salinas alinhou com manifestantes nas ruas contra o governo. Choques explodiram no palácio. É aumento de nova fase, direção diferente, livrar-se dos esquerdistas de merda, declarou Salinas, no alto de seus 70 anos de idade. A multidão uivou gritando, presidente, olha só, hein? Partidários ostentam credenciais presidenciais descrevendo-o como Trump e Milley combinados. Para Sheinbaum, enfrentar Salinas arrisca sair pela culatra, pois o bilionário canaliza raiva sobre violência e corrupção. O confronto expõe tensão entre a esquerda e a elite empresarial mexicana dispostos aí a brigar. Finalmente, Peru e Bolívia designam embaixadores retomando relações diplomáticas plenas após período limitado encarregados. Peru designou Carlos Chávez Schmidt para a Bolívia. A chegada de Rodrigo Paz converteu-se em oportunidade para relações cordiais. Paz ganhou em outubro com 54% contra 45% de Tuto Quiroga. Sinal positivo num continente de rupturas por birras ideológicas. Antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir Passarinha, de Júlia Mestre, Dora Melenbaum e Zé Ibarra. Quiero te besar, amor, porque no quieras quedar conmigo, amor. Soy una pasarina y quiero volar, si tengo mis alitas, no cortas. Quero porque quero te dar, amor, não sei muito bem o que é comigo, amor, sou uma passarinha e quero voar, se tenho minhas asinhas, não corta. Quando mais alto voy, la luz en la espalda, toma relena del aire cual una semilla que aguarda por libertación. Cuanto más alto voy, sacar el alma, toda la gran esperanza. Estamos de volta. Vamos falar de Europa e Oriente Médio, o império que desmorona por dentro. Putin reescreve manual nuclear para aterrorizar o Ocidente enquanto perde território, tropas e credibilidade. Vladimir Putin assinou nova doutrina nuclear da Rússia, rebaixando o limiar para o uso de armas atômicas. A mudança ocorre quando a Ucrânia lançou mísseis ATACMS contra território russo. Coincidência? Não existe coincidência em Moscou, existe coreografia do medo. A doutrina permite resposta nuclear à agressão convencional que represente ameaça à soberania. Traduzindo, se o Kremlin decidir que qualquer operação é ameaça crítica, aperta o botão vermelho, pura intimidação sem substância. O plano de fundo é dramático. Rússia perde terreno no leste da Ucrânia a custo alto demais. Perdas russas em novembro atingiram 1.523 baixas por dia, maior desde o início da guerra. Putin paga preço insuportável para avanços mínimos, Kursk é humilhação permanente, território russo sob controle ucraniano há meses. Moscou prometeu expulsar invasores antes do inverno. Inverno chegou, ucranianos permanecem. Resposta: jogar mais carne no moedor. Soldados norte-coreanos agora morrem no solo russo. Kim enviou 11 mil tropas, já há baixas. É desespero, não força. Potência nuclear precisa importar soldados para defender o próprio território. Isso é uma vergonha monumental. O Ocidente já chamou o blefe de Putin tantas vezes que a ameaça virou ruído de fundo. Biden autorizou o ataque MS, franceses e britânicos discutem Storm Shadow. Cada linha vermelha que Putin traça, o Ocidente cruza e nada acontece, porque usar arma nuclear é suicídio político e econômico. China abandonaria, Índia cortaria relações. Bomba atômica é seto do czar, não ferramenta de guerra, e o czar está nu. A economia russa mostra exaustão, o rublo despencou, o Banco Central elevou juros para 21%, gastos militares consomem um terço do orçamento, fábricas não conseguem repor perda de tanques e artilharia, Moscou queima estoques soviéticos a ritmo insustentável, já perdeu metade dos tanques que tinha, produção não acompanha a destruição, tecnologia militar russa está uma geração atrás do Ocidente. Putin apostou que o Ocidente cansaria, errou.
Europa mais unida que nunca, Suécia e Finlândia na OTAN, dobrando fronteira da aliança com a Rússia, Estados Unidos continuam enviando bilhões, Patriot, HIMARS, ataque MS, Putin criou exatamente o oposto do que queria. Em Kiev, drama de outra natureza. A anticorrupção investigou Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelensky, que é o mais poderoso da Ucrânia. Timing é péssimo. Yermak é negociador-chefe com Rússia, contexto é escândalo de 100 milhões de dólares em empresa estatal nuclear. 2 ex-assessores de Yermak saíram do governo em 2024 por irregularidades. Zelensky enfrenta rebelião no partido. Parlamentares exigem demissão de Yermak. Alguns ameaçam rachar o partido. União Europeia cobra combate à corrupção. Escândalo abala a credibilidade internacional quando Kiev mais precisa de confiança ocidental. Na Alemanha, o parlamento aprovou orçamento para 2026 com endividamento de 97 bilhões de euros. Mudança histórica na política fiscal. Gastos com defesa sobem para 108 bilhões considerando fundos especiais. Desse total, 11,5 bilhões vão para a Ucrânia, 3 bilhões a mais que o previsto. O orçamento reflete preocupação concreta. A Alemanha elaborou o plano estratégico de 1.200 páginas, o Plan 2, para eventual conflito com Rússia. O Wall Street Journal revelou detalhes. Foco é garantir que até 800 mil militares da OTAN cruzem a Alemanha rumo ao leste. Topografia europeia torna a Alemanha corredor inevitável. O plano detalha rotas, portos, ferrovias e proteção de comboios. Autoridades apontam 2029 como o ano em que a Rússia teria capacidade para atacar o país da OTAN. Incidentes recentes de sabotagem alimentavam a avaliação de que a ofensiva pode ocorrer antes. A Alemanha leva a ameaça a sério. O maior obstáculo não está em equipamentos, mas em regras. A Alemanha desmontou a infraestrutura militarizada depois da Guerra Fria. 20% nas autoestradas, 25% das pontes precisam de reparos. Portos exigem investimentos de 15 bilhões de euros. Em fevereiro de 2024, o navio atingiu ponte ferroviária, interrompendo acesso ao único terminal de munição para a Ucrânia. Fluxo desviado para a Polônia, exposição de fragilidade. O trabalho defensivo começou após a invasão russa de 2022, quando Scholz anunciou um fundo de 100 bilhões de euros e escreveu Zeitenwende, ponto de virada. Desde então, Bundeswehr ampliou a coordenação com hospitais e infraestrutura. A Europa se prepara para o pior. O chanceler Merz disse que negociações com a Rússia sobre paz na Ucrânia devem avançar. O primeiro-ministro estônio declarou-se disposto a contribuir com o pessoal militar à futura força multinacional se houver consensos. A Europa é disposta a fazer sua parte, mas só se for paz real e justa. O Papa Leão XIV uniu-se a patriarcas orientais e ocidentais na Turquia para comemorar o aniversário do Concílio de Nicéia de 325 d.C. Léo Bartolomeu I e líderes cristãos reuniram-se no lago Iznik, local que produziu o credo niceno recitado por milhões hoje. A oração marcou o ponto alto da primeira viagem de Leão XIV. Concílios de Nicéia ocorreram quando igrejas orientais e ocidentais ainda eram unidas. Dividiram-se no grande cisma de 1054, mas católicos, ortodoxos e protestantes históricos aceitam o credo niceno, tornando o credo mais aceito na cristandade. Celebrar suas origens no local marca um momento histórico na busca por reunir cristãos. Leão XIV disse que cristãos devem rejeitar o uso da religião para justificar guerra ou violência. Caminhos a seguir são encontro fraterno e cooperação, momento de unidade cristã em tempos de divisão global. E terminamos com a Rússia ameaçando banir o WhatsApp permanentemente. Roskomnadzor afirmou que o bloqueio será aplicado se Meta não se adaptar às normas locais. Kremlin acusa a plataforma de coordenar ataques. Desde agosto, chamadas de áudio e vídeo enfrentam bloqueios. Operadoras foram orientadas a impedir o envio de códigos por SMS. A Meta ativou acesso por senha. A medida segue padrão de 2022, quando Moscou intensificou censura digital após guerra na Ucrânia. Facebook, Instagram e Twitter foram proibidos. YouTube enfrenta limitações. Governo promove alternativas nacionais. Principal aposta é Max, super aplicativo da VKCO, inspirado no WeChat chinês. Vejam vocês! É a Rússia criando seu próprio WeChat. Reúne serviços públicos, documentos, operações bancárias e mensagens. Desde setembro, os celulares vendidos no país saem com Max pré-instalado. Concentração de dados pode favorecer a vigilância estatal. A partir de janeiro de 2026, Smart TVs deverão trazer o Lime HD TV, garantindo acesso a canais estatais. Putin constrói uma muralha digital. Cortina de ferro versão 2.0, com aplicativos obrigatórios e vigilância total. Orwell teria inveja. Eis o comunismo russo mostrando as caras. Vamos ouvir agora a música Live Till You Die, de Emmett Rhodes. Things I feel, oh, I have to feel things I say.
Estamos de volta e olha só. Tragédia em Hong Kong, catástrofes climáticas e Ásia que não para. Incêndio mata 128 em Hong Kong, inundações devastam o Sudeste Asiático e Taiwan surfa a onda da inteligência artificial. Girapac mostra as entre tragédias e avanços. Pior incêndio em Hong Kong em 80 anos, complexo Angkor virou inferno na quarta. Chamas engoliram 7 dos 8 prédios, 32 andares, balanço 128 mortos, 200 desaparecidos, 79 feridos, pior desde 1948. Edifício tinha andames de bambu e redes verdes para obras. Detalhe tradicional virou armadilha mortal. Fogo começou nas redes, espalhou por placas de espuma inflamável nas janelas. Calor quebrou vidro, chamas entraram nos apartamentos, bambu em chamas caiu nos andares baixos, multiplicou focos. Bombeiros perderam o controle em 5 minutos. Fumaça impediu o resgate. O incêndio durou 40 horas. O governo culpa bambu, quer substituir por metal. Hong Kong é uma das últimas cidades que usa bambu em construção moderna. 80% dos andames são de bambu. Moradores contestam, bambu não incendeia fácil. O problema foi espuma inflamável. O debate pegou fogo. A investigação revelou reclamações de moradores desde setembro sobre riscos. Alertaram sobre material inflamável, trabalhadores fumando perto dos andaimes, o governo ignorou. Anticorrupção prendeu 8 ligados à obra. A polícia prendeu 3 diretores por homicídio culposo. Alarmes não funcionavam. Tragédia anunciada, ignorada, consumada. Entre mortos, dezenas de empregadas filipinas e indonésias. Hong Kong tem 368 mil domésticas estrangeiras. 19 filipinas desaparecidas, 2 indonésias mortas. Só 39 dos 128 identificados. Voluntários montaram acampamento, empresas doaram milhões. O governo criou um fundo de 230 milhões de reais. Cada família recebe R$ 7.700. Solidariedade não traz mortos de volta. Do fogo para a água. Sudeste Asiático enfrenta inundações catastróficas. Balanço regional, quase 400 mortos. Indonésia, 164 vítimas em Sumatra, 80 desaparecidos. Tailândia, 145 mortos, maioria em Songkhla. Sri Lanka, 109 mortos, 34 desaparecidos. Cidade submersa, gente em telhados, deslizamentos. Mudanças climáticas pioraram tempestades. Tailândia viu o balanço triplicar em um dia. Sul é mais castigado. Hat Yai concentra resgates. Morgue lotou. A água alcançou o telhado do 2º andar em casas. O governo suspendeu o chefe distrital por resposta deficiente. Maior volume de chuva em 300 anos. 3 milhões afetados. Songkhla planeja gastar 9,6 bilhões de reais. Sri Lanka teve 360 milímetros em 24 horas. 26 soterrados em Badula. Helicópteros resgataram gente de árvores e telhados, exército mobilizado, famílias acordadas com medo de deslizamentos. ONG ambiental aponta desmatamento e monoculturas como culpados. Natureza cobra preço da ganância. Myanmar força a população a votar em eleição farsa. Olha só. ONU alerta sobre urnas eletrônicas vigiadas por IA que identifica opositores. Máquinas não permitem voto branco ou nulo, obrigam escolha. Vigilância monitora como pessoas votam, civis presos entre 2 lados, locados ordenados a retornar para votar. 3 jovens presos por cartaz com urna e bala. País em tumulto desde golpe de 2021. Junta quer deslegitimar ditadura. A administração Trump anunciou o fim de status temporário para cidadãos birmaneses dos Estados Unidos, alegando que podem retornar em segurança. ONU pede reconsideração, cinismo tem limites, ditadores não respeitam. Taiwan tem motivo para comemorar. Economia cresce 7,37% este ano, ritmo mais rápido em 15 anos. Explosão pela demanda por IA. Taiwan é peça central da cadeia global de IA, ancorada pela TSMC. Analistas dizem que forte demanda por servidores enquanto provedores americanos competem. Exportações taiwanesas para Estados Unidos têm tarifa de 20%, mas semicondutores estão excluídos. Previsão de 2026, crescimento de 3,54%. O Banco Central deve manter juros. Taiwan mostra que investir em tecnologia paga dividendos. Mas Taiwan enfrenta desafios diplomáticos. São Vicente e Granadinas, um dos 12 aliados formais, elegeu oposição. Novo partido já propôs no passado romper com Taiwan para se aproximar da China. Manifesto atual não menciona fim dos laços. Taiwan tem apenas 12 países aliados, 4 no Caribe. Cooperação de 44 anos rendeu resultados em agricultura, saúde e infraestrutura. Eleições aliados são momentos nervosos, sempre há risco de mudança para a China. Honduras rompeu em 2023, Nauru em 2024, China insiste que Taiwan é província chinesa, Guerra Fria diplomática continua, Taiwan perde terreno, dinheiro chinês fala mais alto. Giro Ásia-Pacífico mostra a Ásia em contradições máximas, Hong Kong chora 128 mortos e debate bambu. Sudeste Asiático afunda sob chuvas mortais enquanto governos cortam florestas. Myanmar finge democracia com urnas vigiadas, Taiwan cresce 7% surfando inteligência artificial, mas perde aliados para a chantagem chinesa.
A Ásia é continente de extremos, onde o futuro e o passado colidem, onde a tecnologia convive com tragédias evitáveis, onde democracias lutam enquanto ditaduras se maquiam, vidas humanas pagam preço de decisões políticas, negligência, ganância e fúria da natureza. O mundo segue girando indiferente. E antes da nossa próxima notícia, vamos ouvir Berimbau de Astrud Gilberto. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. Já chegou para lutar. Berimbau me confirmou, vai ter briga de amor, tristeza camarada. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai. Estamos de volta. Vamos para a nossa notícia do Giro da América. Trump contra o establishment, Biden contra a realidade. Atentado afegão expõe fracasso da retirada de Cabul, enquanto Trump cancela legado ao Autopen de Biden. Giro da América começa pela tragédia que expõe décadas de incompetência. Ramanullah Lankawal, afegão de 29 anos, emboscou 2 membros da Guarda Nacional em Washington na véspera do Dia de Ação de Graças. Matou Sarah Backstrom, 20 anos, deixou Andrew Wolf, 24, em estado crítico. Lacanwal entrou nos Estados Unidos em 2021 sob a Operação Aliados Bem-vindos de Biden, após a debandada de Cabul. Trabalhou com a CIA na Força de Ataque de Kandahar, grupo paramilitar acusado de tortura e execuções. 10 mil membros dessas unidades zero foram reassentados em Washington. Joe Kane, diretor do Centro Nacional de Contra-Terrorismo, confirmou que Lacanwal não foi adequadamente vetado. Foi aprovado para lutar contra Talibã, Al-Qaeda e ISIS, padrão jamais usado para a entrada nacional. Antes de Biden, vice espacial levava 18 meses, Biden destruiu tudo, aplicou vetting tático de guerra a candidatos à residência permanente. Resultado, 85 mil afegãos admitidos sem rigor. O diretor da CIA, John Ratcliffe, confirmou que Biden justificou trazer atirador para trabalho prévio com a agência. Esse monstro não poderia ter sido removido devido à fiança, embora mesmo se Trump tentasse. Biden assinou o programa, depois firmou um acordo judicial, Ahmed de 2023, que obrigou a aprovação expedita de asilo. Lacanwal pediu asilo em dezembro de 2024, concedido em abril seguinte, já sob Trump. Chad Robichaud, ex-marine com 8 deployments no Afeganistão, disse que houve vetting zero para dezenas de milhares voados de Cabul. Provavelmente perto de 100 mil foram soltos na população americana, só porque é aprovado para operações especiais da CIA, não dá caminho para os Estados Unidos. Robichaud trabalhou lado a lado com afegãos que viraram contra os americanos. Dormi em montanhas com esse cara, confiei nele com a minha vida, ele vira a bomba dirigida à minha casa, 12 companheiros capturados e mortos não sabiam que estavam nos aviões. Poderia ter trabalhado para a CIA ou para o Talibã. Trump respondeu ordenando revisão massiva de portadores de green card de 19 países de preocupação. A administração também suspendeu o processamento de pedidos de afegãos. Trump revisa todos os asilos aprovados sob Biden. Relatório do Inspetor-Geral de 2022 confirmou que oficiais nem sempre tinham dados críticos para vetar evacuados. O programa de Biden deixou 76 mil afegãos entrarem. Enquanto isso, Trump anunciou que está terminando todos os documentos assinados por Biden com Autopen. No Truth Social alegou que 92% dos documentos da presidência Biden foram feitos com dispositivo. Autopen não é permitido sem aprovação específica do presidente. Lunáticos radicais circulando Biden na mesa Resolute tiraram a presidência dele. Trump cancela ordens executivas não diretamente assinadas por Biden, porque quem operou o Autopen fez isso ilegalmente. O dispositivo Autopen segura uma caneta real e reproduz a assinatura com precisão. O governo americano usa desde Truman. O Departamento de Justiça confirmou que o uso é legal, contanto que autorizado pelo presidente. Trump alegou que Biden não aprovou, ameaçou acusá-lo de perjúrio. Biden assinou 162 ordens executivas, centenas de memorandos e proclamações. Trump rescindiu quase 80 em janeiro, algumas permanecem sujeitas a cancelamento.
Ordem 14087, custo de medicamentos. Ordem 14096, justiça ambiental. Ordem 14110, inteligência artificial. Trump atacou o governador de Minnesota, Tim Walz, chamado de seriamente retardado, acusando de falhar em crime e imigração. No Truth Social argumentou que a imigração alimenta crime nacionalmente. Apontou Minnesota como exemplo, alegando que gangues somalis percorrem as ruas. Muito feliz dia de ação de graças a patriotas que foram legais e permitiram o país ser dividido, assassinado, espancado, assaltado e ridicularizado por ser politicamente correto e estúpido com imigração, apontou Trump. Trump disse que 53 milhões de nascidos no exterior de nações falidas, prisões, instituições mentais, gangues ou cartéis vivem em bem-estar social. Alegou que imigrante ganhando $30 mil com green card recebe $50 mil em benefícios anuais. Esse fardo de refugiados é causa principal de disfunção social. Centenas de milhares de somalis tomando Minnesota, governador Walz nada faz. Gangues somalis nas ruas enquanto o povo fica trancado. Governador retardado nada faz por medo, incompetência ou ambos. Walz respondeu no Twitter, libere resultados de ressonância magnética. O senador Michael Bohacek, com filha com síndrome de Down, condenou linguagem como insultante. Trump também mirou a deputada Ilhan Omar, chamando-a de pior congressista. Ilhan Omar, enrolada em hijab, que provavelmente entrou ilegalmente, você não pode casar com seu irmão, nada faz exceto reclamar de nosso país, quando a origem dela é nação decadente infestada de crime. Barron Trump, de 19 anos, viralizou ser visto elevando-se sobre o pai em Mar-a-Lago no jantar de ação de graças. O vídeo mostra a estudante da New York University de 2,9 metros de altura, entrando no salão com o presidente e Melania, convidados aplaudem, adolescente interna em gravata, elevando-se sobre seus pais. Sala elétrica, Barron é alto. Grato que um presente aí que o número 47, o presidente 47 nos representa aí. E o Barron Trump tá aí fazendo história. Trump anunciou que pretende pausar permanentemente a migração de países de terceiro mundo para permitir o sistema se recuperar. Abre aspas. Vou pausar a migração para o sistema se recuperar, terminar as admissões ilegais de Biden, incluindo as assinadas por Autopen, remover qualquer um que não seja ativo líquido para os Estados Unidos. Trump pretende acabar com benefícios federais para não cidadãos. Vai desnaturalizar migrantes que miram tranquilidade doméstica, deportar estrangeiro que seja carga pública, risco de segurança incompatível com a civilização ocidental. Somente imigração reversa pode curar esta situação. Nas 24 horas desde o tiroteio, a administração Trump perseguiu provisões de imigração radicais. Haverá reexame rigoroso de portador de green card de país de preocupação, disse o diretor Joseph Edlow. Trump requisitou revisão gigantesca esperada abranger pelo menos 19 países. Eventos pintam um quadro claro. América de Trump em guerra cultural, jurídica e política contra o legado de Biden. Cada ordem cancelada, cada refugiado vetado, cada crítica a governadores democratas é parte da estratégia maior de desconstrução do establishment progressista. Biden deixa bombas relógio, afegãos não vetados, ordens assinadas por máquina, fronteira aberta. Trump desativa bombas uma por uma. A questão não é se vai longe demais, é se vai longe o suficiente. Enquanto Bolsonaro enfrenta a prisão política sob a juristocracia de Moraes, Trump demonstra que liderança forte pode desmantelar aparato do Estado profundo. A luta é a mesma em ambos os lados da América, direita contra o establishment, verdade contra a narrativa, liberdade contra a tirania. E antes da nossa última notícia, vamos ouvir 2001 de Os Mutantes. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Eu quase posso roubar a minha vida que grita, Emprenha e se reproduz. na velocidade da luz. A cor do céu me compõe, o mar azul me dissolve. A equação me propõe. Computador me resolve. Estamos de volta e olha só, a ciência avança, a burocracia atrasa, a inteligência artificial finge entender. Diabetes tipo 1 pode ter cura, IA não entende piadas e senhas fracas continuam dominando o mundo. Giro da Saúde, Ciência e Tecnologia fecha o programa.
O Stanford identificou potencial cura para diabetes tipo 1 em camundongos, resetaram o sistema imunológico e criaram novas células produtoras de insulina, revertendo a doença em 100% dos casos. Método baixa radiação, anticorpos, transplante de células tronquilhotas pancreáticas. Todos os 19 pré-diabéticos foram protegidos, 9 diabéticos foram curados. Próximo passo, adaptar para humanos usando análise genética e IA. Técnica pode servir para artrite reumatoide, lúpus e anemia falciforme. Ciência real, não hype. Atividade física na meia-idade reduz até 45% das chances de demência. Boston University acompanhou 4.300 pessoas por décadas. Quem se gestava moderadamente teve 40% menos demência em 26 anos. Funciona até para quem tem a POE4, variante genética ligada ao Alzheimer. Recado, mexa-se. Ultrassom abre barreira hematoencefálica em crianças com glioma difuso de linha média. Ensaio em Nova York usa ultrassom focalizado e microbolhas repetido até 46 vezes sem efeitos graves. Plataforma ultranave leva 30 minutos, não exige sedação. Esperança para tumores cerebrais intratáveis. O México anunciou o Coatlicue, supercomputador mais potente da América Latina. Investimento de 326 bilhões de dólares, 7 vezes mais potente que a brasileira. Capacidade de 314 petaflops. Vai processar análise fiscal, modelagem climática, segurança alimentar. Sheinbaum está animada. Soberania tecnológica, processamento de meses para horas. Burocratas de outros países ainda discutem se podem usar computador. Gustavo Belles lançou Atlas de IA para a América Latina em Buenos Aires. Livro de 500 páginas alerta sobre aquecimento tecnológico global, mudando mentes e células. Membro da Academia Pontifícia adverte que convivemos com 3 agências, humana, híbrida, com smartphones e autônoma digital fora de controle. Cita Hinton, abre aspas. É como se houvesse aterrizadas extraterrestres que falam muito bem inglês. Propõe governança simples e obrigatória para evitar feudalismo normativo. Não podemos esperar 28 anos como entre bomba atômica e tratado de não proliferação nuclear. Bosques africanos viraram emissores de carbono. Selva do Congo, que absorvia 600 milhões de toneladas de gás carbônico anuais, agora emite mais do que absorve. Entre 2011 e 2017, perderam 106 milhões de toneladas de biomassa anuais, liberando 200 milhões de toneladas de gás carbônico. Talho ilegal e mineração de ouro vão acabar devastando o Congo. Pequenos mineiros destroem bosques para minerais usados em eletrônicos. Diferença para a Amazônia é brutal. O Brasil teve medidas de controle, o Congo não. Balsa da Universidade de Leicester, é claro. Precisamos reduzir a emissão de fósseis ainda mais rápido. Fundo Bosques Tropicales propõe pagar $4 por hectare intacto. Arrecadou apenas 6,6 bilhões, longe dos 25 bilhões necessários. E o colesterol precisa de nova abordagem. A divisão LDL ruim e HDL bom ficou obsoleta? Jorge Douto explica, o perigo é o número de partículas transportadoras. Medir a polipoproteína B revela quantas partículas aterogênicas circulam. Douto criou o Score CGJD ApoB V2025, modelo argentino validado internacionalmente. Outro protagonista é a lipoproteína. A elevação hereditária afeta 25% da população. Na topologia acabaram os tempos reducionistas. European Heart Journal confirmou o risco cardiovascular relaciona com quantidade de partículas ApoB. A medicina do colesterol entrou em nova era com identificação genética e metas individualizadas. A América Latina migra para sistemas de saúde com IA em 2026. Mercado global de informação hospitalária, exatamente, projetado para 116 bilhões de dólares até 2030. A IA será incorporada massivamente. Classificação de pacientes, interpretação de imagens, análise de laboratórios e previsão de riscos. Automação inteligente programará consultas, coordenará call center, otimizará faturamento. Gêmeos digitais simularão cenários e identificarão riscos. Histórias clínicas migrarão para a nuvem. Padrões FHIR e HL7 fundamentais. Telemedicina evoluirá unindo teleconsultas, monitoramento remoto e registros digitais. Estudo do Health mostra que ômega 3, vitamina D e exercício retarda envelhecimento biológico. Nature Aging publicou ensaio com 2.157 adultos de 5 países europeus. Ômega 3 reduziu a aceleração da idade biológica em 3 relógios epigenéticos principais. Retardo de 2,9 a 3,8 meses após 3 anos. Combinação com vitamina D e exercício mostrou benefícios aditivos. Reduziu marcadores de inflamação PAI1, leptina e TIMP1. Benefícios mais pronunciados em mulheres e pessoas com baixos níveis iniciais. Ciência real, não promessas vazias. Quase metade dos consumidores usará IA generativa na Black Friday. BCG revela 48% já usou ou prevê usar ChatGPT ou Gemini.
Principais usos: comparação de produtos 46%, busca de ofertas 44%, não se limita aos jovens, 42% de geração X e 31% baby boomers adotaram. Alfonso Astudillo, da BCG, consumidor estratégico planifica antes, compara com precisão, não compra por impulso, mas por propósito. Os 77% pospõem aí as compras durante o ano para aproveitar promoções. Os presentes são 64%, artigos essenciais 56%, categorias demandadas, roupas 52%, tecnologia 42%, beleza 33%. Preferência por descontos diretos, mínimo de 30%. A Epic Games questionou avisos de IA em videogames. Tim Sweeney disse que etiquetas só teriam sentido em exposições de arte e não em jogos. Quando o usuário defendeu que compradores merecem saber, Sweeney respondeu sarcástico, sugerindo avisos sobre marca de shampoo dos desenvolvedores. Informes indicam o uso de ferramentas generativas na Steam cresceu 800% no último ano. A Epic não mostra etiquetas e não tem intenção. Postura vem meses depois de Darth Vader com IA e Fortnite durar apenas 90 minutos antes de ser retirado por respostas inapropriadas. IA não entende piadas. A Cardiff e Cafoscari expuseram fragilidade dos modelos. Apresentaram jogos de palavra, depois modificaram eliminando duplo sentido. Modelos continuaram identificando piadas onde não havia. Abre aspas, era comediante, vida virou piada, trocaram por caótica, IA persistiu. LLM nunca morre e perde atenção, trocaram por ukelele. O modelo argumentou que soava UQLM. A taxa de acerto despencou para 20%, com exemplos desconhecidos. Camates colhados, LLM memorizam padrões e não compreendem. IA é teatro, gente investindo trilhões nisso. Senhas fracas dominam 2025. NordPass mostra admin mais comum nos Estados Unidos. A palavra password ocupa 5 posições, sequências numéricas 9. Lista das 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, password 1, ABC 1, 2, 3, welcome 1, festival de preguiça mental, password com arroba no meio e 0 e ABCD arroba 1, 2, 3, 4 seguem regras previsíveis quebradas em segundos. Jovens de 18 anos escolhem mesmas senhas ruins que idosos de 80. Criminosos verificam bilhões de combinações por segundo. A solução é simples. Senhas longas aleatórias, mínimo de 20 caracteres, única para cada conta, gerenciador de senhas, autenticação multifator, software atualizado, mas a humanidade prefere colocar senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Preguiça mata mais que ignorância. Senhas ridículas, IA fingindo entender humor, supercomputadores mexicanos, bosques virando emissores de carbono, saúde digitalizada e curas reais. Ciência avança, a burocracia atrasa, a humanidade confia demais em máquinas, protege mal informações, espera soluções mágicas, devasta bosques para extrair minerais, que alimentam dispositivos usados para escolher senhas de 5 dígitos. É o progresso sem sabedoria, é velocidade rumo ao abismo. O programa termina aqui. A gente deixa vocês aqui nesse fim de semana. Para você que ficou até o fim, não esquece o aplicativo Amigo Arvor da Arvor, está aí disponível para vocês. O link está na bio. Além disso, o livro 100 Axiomas para a Vida e o livro IA para Todos também está disponível na Amazon. O link também está na bio, gratuito, diretamente no Kindle Unlimited. Para você que ficou até o final por aí... Peraí. Agora foi. Então, para você que ficou por aí, não esquece de assinar aí a Rádio Café no YouTube, @leonardo_Dias_RC e também a nossa newsletter lá em oeditorial.com. Muito obrigado a todos. A gente volta na segunda-feira para mais um programa e a gente termina hoje com a música Some Other Drum de The Music Machine. Boa noite a todos, tenham um excelente fim de semana e até a próxima. Hear the whistle of song.